Antes de orarmos, vamos primeiro dedicar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Saibam disto. Nos últimos dias haverá tempos terríveis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis, não amantes do bem, traidoras, precipitados, orgulhosas, amantes do prazer em vez de amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se de tais pessoas. Essas palavras foram escritas há milhares de anos. No entanto, quando lemos hoje, elas parecem extremamente relevantes, como se tivessem sido escritas para o nosso tempo. Estamos vivendo em uma era onde os sinais de advertência que Paulo descreveu a Timóteo não são apenas comportamentos raros, mas estão se tornando cada vez mais normalizados. São muitos os comportamentos que antes eram considerados inaceitáveis, mas hoje são vistos com frequência e, em alguns casos, até exaltados. A sociedade está se afastando dos princípios de Deus e muitos estão se tornando indiferentes à verdade, à santidade e à ética cristã. A palavra de Deus continua viva e relevante, nos chamando à reflexão e ao arrependimento. Vamos refletir sobre o que Paulo disse, começando com a ideia de que as pessoas seriam amantes de si mesmas. Não é isso que vemos hoje. O mundo nos ensina a valorizar o amor próprio e a expressão pessoal acima de tudo, mesmo que isso signifique sacrificar a humildade, o arrependimento ou a verdade. Em muitas situações, somos ensinados a colocar nossas vontades e desejos acima das necessidades dos outros. Isso está presente em todas as esferas da vida, nas redes sociais, no entretenimento e até no comportamento no ambiente de trabalho. Muitos são obcecados por sua imagem, pelo número de curtidas e seguidores, pela aprovação das pessoas ao seu redor, mas raramente se perguntam: estou agradando a Deus? A busca incessante por poder e reconhecimento muitas vezes leva as pessoas a agirem de maneira egoísta, desrespeitosa, sem considerar o que é certo diante de Deus. O problema é que enquanto as pessoas buscam a aprovação dos outros, seus corações se afastam cada vez mais de Deus e sua relação com Ele fica cada vez mais superficial. As palavras de Paulo ainda são verdadeiras. O amor por si mesmo se torna mais forte do que o amor por Deus. E muitas vezes preferimos buscar os prazeres do mundo a buscar uma vida de santidade. Curta este vídeo e compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta mensagem. Deixe seu comentário abaixo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Paulo continua dizendo que as pessoas seriam presunçosas, arrogantes, abusivas, desobedientes aos pais. Esses comportamentos, infelizmente, estão se tornando cada vez mais comuns e são até glorificados em algumas culturas, especialmente na mídia e nas redes sociais. Desrespeitar os outros, especialmente aqueles que têm autoridade, parece ser algo cada vez mais aceito e até mesmo estimulado. Essa mudança na maneira de pensar tem levado a uma falta de respeito que afeta não só as famílias, mas também as relações profissionais e sociais. O desrespeito tornou-se algo tão comum que já não causa mais estranhamento. A falta de humildade e a arrogância têm se espalhado, e as pessoas, muitas vezes, não conseguem mais ouvir conselhos ou orientações sem se sentirem atacadas ou ofendidas. Tudo se tornou sobre eu, minhas ideias e minha verdade. Porém, o que vemos em 2 Timóteo é um alerta claro. Isso é perigoso e nos afasta dos princípios de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com aqueles que você ama. Deixe um comentário dizendo como ela te impactou. Paulo continua a descrição de comportamentos que se tornam mais comuns nos últimos dias.
mencionando que as pessoas seriam ingratas, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis. Quando observamos a sociedade ao nosso redor, podemos perceber como essas características se manifestam em várias áreas da vida. A ingratidão se tornou algo recorrente. Muitas pessoas esquecem rapidamente as bênçãos recebidas e se concentram apenas no que não têm. Isso gera uma insatisfação constante e um coração cada vez mais distante de Deus, que nos chama para sermos gratos por tudo o que Ele nos dá. A falta de amor é outra questão central. O amor, que deveria ser a base de todas as nossas relações, muitas vezes se torna superficial ou até inexistente, em vez de cultivar a verdadeira bondade, a compreensão e o perdão. Muitos se envolvem em fofocas, calúnias e divisões. E claro, o autocontrole é um aspecto cada vez mais desafiador. Vivemos em uma era onde os impulsos e desejos imediatos são frequentemente seguidos, sem considerar as consequências ou a vontade de Deus para nossas vidas. O que nos resta é refletir. Estamos vivendo de forma que agrada a Deus ou nos deixamos levar por essas tendências do mundo? Se você se identificou com essa mensagem, curta e compartilhe com os amigos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Comente abaixo sobre o que mais te tocou nesta reflexão. Paulo também menciona que nos últimos dias haverá pessoas sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis. Não é difícil perceber como a falta de amor e de autocontrole tem afetado a sociedade de hoje. As relações têm se tornado mais frias, e o amor ao próximo, que Jesus nos ensinou, muitas vezes é substituído pela busca pelo próprio interesse. As pessoas se tornam cada vez mais implacáveis, movidas por suas próprias necessidades e desejos, e isso se reflete em como lidam umas com as outras. Além disso, a crueldade se espalha através de palavras e atitudes que magoam, dividem e destroem. A calúnia, os fofocas e as mentiras se tornam tão comuns que muitas vezes nem percebemos o impacto que tem. O autocontrole também se perdeu em muitos aspectos da vida. Somos bombardeados por impulsos constantes, seja na alimentação, nas redes sociais ou nas interações cotidianas. Isso nos afasta da verdadeira paz que vem de Deus e nos leva a um ciclo de insatisfação. Se você sente que essa palavra é para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre a importância do autocontrole e do amor genuíno. Vamos nos ajudar a viver mais alinhados com o coração de Deus. Paulo ainda descreve mais características do comportamento humano nos últimos dias, dizendo que as pessoas seriam não amantes do bem, traiçoeiras, precipitados, orgulhosas. O que vemos por aí não é só a falta de amor pelos outros, mas também a falta de amor pelo que é bom, pela verdade e pela justiça. A sociedade muitas vezes celebra o que é errado e banaliza o que é justo e verdadeiro. A ideia de fazer o bem tem sido muitas vezes substituída por interesses pessoais, por uma busca incessante por poder, popularidade ou prazer. A traição, seja nas amizades, nos relacionamentos ou até na vida profissional, se tornou mais comum, e com ela vem a sensação de que a confiança não tem mais valor. O orgulho também é uma das armadilhas que Paulo aponta. A busca incessante por reconhecimento, por estar acima dos outros, se torna cada vez mais evidente em um mundo onde o ego e a vaidade dominam. No entanto, Deus nos ensina que a verdadeira humildade é mais valiosa aos seus olhos do que qualquer grande realização humana. À medida que nos afastamos do orgulho e abraçamos a humildade, nossas ações se tornam mais alinhadas com a vontade divina, e isso nos aproxima dele. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares para que todos possamos refletir sobre o quanto estamos valorizando as coisas de Deus em nossas vidas.
Vamos juntos buscar a humildade e o amor verdadeiro, praticando o bem. Paulo continua a nos alertar dizendo que as pessoas seriam amantes do prazer, em vez de amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Essa frase é um grande desafio para nós. Vivemos em uma sociedade que coloca o prazer e o entretenimento em um pedestal, muitas vezes em detrimento da nossa relação com Deus. O prazer instantâneo, as distrações e as coisas que nos dão satisfação momentânea são mais buscadas do que o verdadeiro propósito de agradar a Deus e viver de acordo com sua vontade. Isso não significa que devemos abrir mão do prazer em nossas vidas, mas que o prazer deve estar subordinado ao que Deus nos ensina e não ser o centro da nossa existência. E Paulo não para por aí. Ele nos alerta que, apesar de algumas pessoas aparentarem ser piedosas, suas ações e vidas não refletem a verdadeira transformação que só o Espírito Santo pode operar. Muitas pessoas podem frequentar a igreja, falar sobre Deus e até mesmo praticar boas ações, mas suas vidas ainda estão longe de serem transformadas pelo poder do Espírito. Ter aparência de piedade, sem viver uma vida que realmente agrada a Deus, é uma falsa espiritualidade que nos afasta de uma relação genuína com Ele. A verdadeira mudança só acontece quando deixamos o Espírito Santo transformar nossos corações e nossas atitudes. Se você também quer viver uma transformação genuína em Deus, compartilhe essa reflexão e incentive outros a buscarem um relacionamento verdadeiro com Ele. Vamos juntos lutar para que nossa espiritualidade não seja apenas de aparência, mas de coração. Paulo nos adverte a afastar-se dessas pessoas, pois a religião sem poder é perigosa. Ela dá a falsa sensação de segurança, mas mantém a pessoa espiritualmente adormecida. Muitas vezes nos enganamos achando que estamos próximos de Deus apenas porque estamos envolvidos com atividades religiosas, como ir à igreja ou participar de eventos. No entanto, essas ações por si só não garantem uma verdadeira conexão com Deus. A verdadeira espiritualidade não está nas aparências, mas em um coração sincero que se entrega a Ele. A religião sem poder é vazia, pois não há transformação genuína. Muitos se sentem confortáveis com as práticas religiosas, mas suas vidas não refletem o poder de Deus operando nelas. Quando isso acontece, ficamos como um vaso vazio, sem a presença do Espírito Santo para nos guiar, corrigir e nos transformar. A verdadeira espiritualidade exige uma entrega constante e verdadeira a Deus, onde nos permitimos ser moldados e renovados todos os dias. Não se engane com a religiosidade vazia. Se você quer uma transformação real, peça ao Espírito Santo para agir poderosamente em sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser despertado para a verdadeira transformação em Cristo. Vamos juntos buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, cheio do seu poder. Agora é o momento de uma reflexão profunda. Você está vivendo a sua fé de forma genuína ou apenas mantendo as aparências? Paulo nos chama a examinar nossos corações e ver se estamos realmente caminhando com Jesus ou apenas realizando ações religiosas sem um verdadeiro relacionamento com Ele. Não basta falar de Cristo, é preciso viver como Ele viveu. A fé verdadeira não se mede pelas palavras ou pelas aparências, mas pela transformação do coração e das atitudes. Deus quer mais do que nossa presença física na igreja. Ele quer a entrega do nosso coração, nossos pensamentos e nossas decisões diárias. Às vezes, a rotina e as distrações do mundo nos fazem perder o foco. A vida se torna um simples hábito, uma sequência de ações sem muito significado espiritual. Contudo, Deus nos chama a algo mais profundo, a um relacionamento íntimo com Ele, onde cada oração, cada decisão, cada passo seja guiado pelo Espírito Santo.
Quando deixamos o poder de Deus agir em nós, Ele nos transforma, nos fortalece e nos dá a coragem de viver uma vida que reflete sua glória. Se você sente que precisa se reconectar com Deus de maneira genuína, não espere mais. Comece hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com aqueles que também precisam refletir sobre a verdade da fé. Vamos todos buscar uma vida que não seja apenas de aparência, mas de verdadeira devoção a Deus.